Primeiro-Ministro visita a Polícia Judiciária e o Fundo de Medicamentos para se inteirar do funcionamento destas instituições. Novos membros do Tribunal Militar foram impulsados pelo governo. O número de casos de Covid-19 está a aumentar, mas o Primeiro-Ministro disse que o país não está numa situação de alarme. Boa noite. A Polícia Judiciária vai capacitar novos quadros para melhor atender as demandas da instituição. A informação foi avançada pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, que esta quinta-feira visitou a instituição. Patrício Trovoada também reconheceu que o índice da criminalidade tem aumentado em São Tomé e Príncipe. Para Patrício Trovoada, a Polícia Judiciária é um setor fundamental para a salvaguarda dos bens e direitos da população no que toca à proteção. Entretanto, a semelhança de todas ou quase todas as instituições do Estado, a falta de meios rolantes e de equipamentos é bastante visível e constitui preocupação do Executivo de Patrício Trovoada, que tem visitado alguns setores para se inteirar dessas situações. É um setor que tem sido objeto da atenção do Governo. Sabe que estamos muito preocupados com o aumento da criminalidade no país. E vim constatar em que condições eles estão a trabalhar. Vim também encorajá-los, porque eles têm feito algum esforço, embora as condições de trabalho não sejam as ideais. E vim também passar uma mensagem para eles estarem a par daquilo que são as demarches do governo, com vista a reforçar a capacidade da polícia e fazer com que eles sirvam melhor os cidadãos. Para o Primeiro-Ministro, a capacitação de quadros é uma prioridade, fato que levou à abertura de concurso público para ingresso na instituição. Outra preocupação do Executivo é com a digitalização e melhoria da base de dados, como forma de garantir a segurança dos documentos. Há também que usar melhor a tecnologia. Nós estamos empenhados na informatização, na digitalização, que vai permitir a interconexão das bases de dados e que vai permitir também fazer com que as documentações sejam as mais seguras possíveis. Não é? Tem havido um surto aí de tráfico de documentos, não é? Que nós estamos a seguir, e uma das soluções é reforçarmos de facto a segurança dos documentos com melhor digitalização e interconexão das bases de dados. Reunido recentemente com altos responsáveis do setor da segurança nacional, o Executivo teve uma radiografia do índice de criminalidade no país, que levou a crer que tem havido aumento de crimes, principalmente os de furto. Nós temos assistido a um aumento a nível dos furtos, não é? Toda a gente sabe, no meio agrícola, no meio urbano, tem havido também ondas, digamos, mais localizadas em certos setores, certos bens, e isso tudo tem sido objeto de uma investigação para depois nós percebermos melhor o que se passa. Mas justiça com as próprias mãos. Isso é uma questão que nos interpela a todos, mas isso eu diria que é um fenómeno que tem a ver com a necessidade de celeridade na resolução dos casos de justiça. Não é? Mas a reforma, por um lado, também vai permitir que isso aconteça. De novo, a informatização, porque há muitos processos pendentes, as pessoas esperam demasiado para ver os processos concluídos. É todo um conjunto, mas é evidente que temos que ir em duas frentes. Que é a reforma da justiça, para que haja uma justiça mais célere e de melhor qualidade, e outro, a prevenção, não é? De todos esses fenómenos que acontecem na sociedade,
pela a presença também de mais polícia nas ruas, estamos com poucos efetivos e, sobretudo, quando algo acontece, que as pessoas possam recorrer, quer à Polícia Judiciária, quer à Procuradoria-Geral da República, em confiança, sabendo que vão ter justiça atempadamente. Patrício Trovoada esteve reunido à porta fechada com os chefes da Brigada da Polícia Judiciária. Considerou tratar-se de uma reunião bastante proveitosa e garante que ao longo dos próximos tempos haverá sinais de melhorias no setor. O país tem até o momento o estoque de medicamentos controlados, garantiu o Primeiro-Ministro, para depois acrescentar que é preciso uma boa gestão. Patrício Trovoada visitou esta quinta-feira o Fundo Nacional de Medicamentos. A falta de medicamentos nos centros de saúde distritais e no Hospital Dr. Aires de Menezes tem sido uma constante. Entretanto, o Primeiro-Ministro garantiu esta quinta-feira que o problema não está na falta de medicamentos, e sim na gestão dos mesmos. Ao visitar o Fundo Nacional de Medicamentos, Patrício Trovoada disse que o estoque está controlado. Eu vim cá porque ouço muitas críticas, não há medicamento, falta de medicamento, e vim cá para ver um dos armazéns, são vários, mas sobretudo ver o sistema de gestão, porque o governo tem investido, através de uma linha de crédito também, na aquisição de medicamentos, mas as queixas continuam. Então, já que estamos a informatizar, eu vim ver o que é que realmente consiste, em que consiste o software, e ver se essa informatização pode dar melhor resposta à gestão do medicamento. Eu penso que aqui não é uma questão de disponibilidade, é mais uma questão de gestão de todo o processo entre os centros de saúde, hospital e enfim, todos os serviços que concorrem para a saúde pública. Entretanto, existe sim alguma lacuna a nível dos medicamentos, mas, segundo o Primeiro-Ministro, não diz respeito às doenças mais frequentes. Em termos de medicamento, nunca é uma situação ideal. Não é? A nível da urgência, tem havido algumas dificuldades, mas que estão a ser encontradas soluções, nomeadamente com as farmácias também cá no país. Mas, em geral, no que diz respeito às doenças que estão integradas nos programas, temos medicamentos suficientes e, em geral, a situação é razoável. É evidente que nunca podemos baixar os braços quanto ao abastecimento, nomeadamente os medicamentos para os serviços de urgência. Numa visita ao Fundo Nacional de Medicamentos esta quinta-feira, Patrício Trovoada aproveitou a ocasião e deu algumas ideias de como é que os gestores do referido centro devem proceder, de forma a evitar a ruptura de estoque de medicamentos no país, situação que preocupa sobremaneira o Executivo. O número de casos de Covid-19 está a aumentar no país nos últimos dias. O Primeiro-Ministro reconheceu o facto, mas disse que o país não está numa situação de alarme, mas que é preciso precaver. Nós pedimos prevenção. Tem havido alguns casos, de facto, e por isso é que o Governo, através dos serviços de saúde pública, pediram às pessoas para terem cuidado, lavarem as mãos, usarem máscaras em sítios fechados, porque é preciso prevenir. Mas nós temos também começado a criar as condições, nomeadamente vacinas, não é? Aumentar também o número de testes, para ver como é que essas situações vão evoluindo. Não estamos ainda numa situação de alarme, mas sim, eu confirmo que temos tido algumas dezenas de casos, que devem rondar quase 40 casos esse último mês de novembro, e já é importante para que se comece realmente a prevenir. O que tem acontecido é que são casos cujas manifestações são relativamente fracas, não como se conheceu há tempos atrás, mas também a equipa científica está a trabalhar para ver que tipo de Covid nós estamos a enfrentar. O
Primeiro-Ministro falou esta quinta-feira sobre a saída dos são-tomenses ao estrangeiro. Questionado pelos jornalistas, Patrício Trovoada disse que a informação avançada recentemente pelo Presidente da República de que 25% da população são-tomense já deixaram no último ano o país não corresponde à verdade. O chefe do governo afirmou que o Executivo tem outros dados. Eu vi, nós temos outros dados, não é? Por isso eu penso que se calhar houve um engano, houve algo que não funcionou. 25% da população santomense são 50 e poucos mil, nós somos 230 mil no nosso país. Nós, através do Serviço de Migração e Fronteira, nós controlamos os movimentos das pessoas que entram e saem do país. Este ano 2023, até novembro, nós estamos em movimento, quer dizer, entradas e saídas, 23.900. Bom, dentro disso, há pessoas que regressam. Os que regressam ao país são quase 4 mil. Há estudantes, há juntas médicas. Por conseguinte, há pessoas que vão em missão de serviço. Tudo isso está contabilizado e essa entrada e saída dá 23 mil e quase 24 mil. Bom, por conseguinte, não estamos a falar de 50 e tal mil pessoas que saíram, não é? Se nós olharmos um dos países principais de destino, é Portugal, não é? Esses últimos 2 anos, as pessoas que obtiveram vistos, quer visto Schengen, que não é necessariamente para Portugal, quer visto de estudante para ensino secundário, formação profissional, universitário, quer as pessoas que foram de junta médica e as pessoas que acompanharam quem foi de junta médica, quer pessoas que tiveram visto de trabalho, que é um visto que começou só há coisa de 1 ano. Só o visto de trabalho, nós chegamos a 4 mil pessoas. Aquele visto de 1 ano para ir a Portugal trabalhar, não se chega a 4 mil pessoas. Por isso, nos últimos 2 anos, por parte de Portugal, porque o nosso serviço de imigração também funciona com o CEF Portugal, não estamos a 30 mil em 2 anos, Portugal. E como eu disse, entrada e saída do território nacional, este ano estamos com quase 24 mil e falta o mês de dezembro. E o ano passado, sim, estávamos a 19 mil em 2022. Por isso eu creio que se calhar o Presidente foi induzido em erro os dados que lhe forneceram. Não se trata de 25% da população santomense. Já há algum tempo o governo disse que ia, particularmente para a juventude, analisar a situação. O próprio primeiro-ministro disse. Como é que está a tratar esta situação? Nós dissemos que estamos a analisar, a acompanhar, mas nós não estamos a dizer que tudo é negativo. Note bem, há muita gente, talvez elas não falam, mas há muita gente que diz que eu não quero sair, quer ficar no país. Bom, por conseguinte, nós não condenamos essa vontade das pessoas saírem. Pelo contrário, são pessoas que querem ir à procura de uma vida melhor, querem ir descobrir outras realidades. Não é realmente esse o problema. O que nós estamos a dizer é que temos que criar as condições para que quando as pessoas chegam lá fora, não é? Possam de facto ter o máximo de sucesso possível nessa aventura. Bom, por exemplo, a formação. Nós estamos a dizer que há países europeus, incluindo Portugal, que têm déficit de mão de obra em determinados setores. Nós estamos a dizer, se há déficit de mão de obra nesses setores, também com o apoio de Portugal, vamos formar aqui, para que as pessoas, quando quiserem sair, vão, mas já melhor capacidade para ter melhor emprego naqueles países. Nós temos condutores rodoviários, por exemplo, né, que precisam em Portugal. Vamos formar, uns ficam, outros vão. Na indústria hoteleira, nós precisamos aqui, mas Portugal também precisa, um país que aposta muito no turismo. Vamos fazer esse tipo de preparação para que as pessoas possam ir. Depois as pessoas, quando estão lá, e desejamos a todos os santomenses, quando chegam ao estrangeiro, de conseguir a sua vida, conseguir o seu objetivo. Temos que criar condições para que eles possam regressar um dia ao país, ou pelo menos mandar também as remessas para quem ficou cá no nosso território. Por isso, não olhamos isso como um drama. É verdade que devemos perceber que no que diz respeito à juventude, existe eu diria, um stress, não é? Em que acham que não há condições aqui para eles querem ir ver as coisas lá fora. Estamos a criar as condições aqui. Mas eu diria que, eu pessoalmente estou bem colocado para dizer isso. Viajar é também uma escola,
não é? Então não podemos estar contra o facto das pessoas possam sair. O que nós queremos é que elas não saiam para ir sofrer lá fora, não é? É melhor estar na sua terra do que ir passar mal na terra do outro. E queremos criar essas condições. Os jovens que quiserem ficar aqui têm que ter condições para ficar, é o livre árbitro, escolha, e aqueles que quiserem sair têm que ter também condições e o governo tem que apoiar para saírem em melhores condições possíveis. Senhor Primeiro-Ministro, A declaração do Presidente da República belisca a imagem do país ou do governo como tal, tendo em conta que ele diz que no último ano é que houve esse fluxo migratório. Ouça, eu penso que quem quiser realmente aprofundar a questão, os dados são disponíveis, não é? Serviço de Migração Fronteira, serviços de fronteira de Portugal e de outros países, de Angola, etc., e terá a realidade dos números. O que eu quero simplesmente dizer é que o nosso país não está tão mal assim, não é? Bom, porque se uma pessoa ouve dizer que há 25% da população que está a sair do país, quer dizer, nós estamos quase num país em guerra, não é? Bom, esse fluxo de transferência de população são fluxos que têm por trás razões extremamente graves. Bom, então eu acho que isso foi só uma questão de má informação, ou talvez quis referir-se a 25% de uma categoria de pessoas e não a população, mas os dados estão disponíveis, são dados estatísticos, como eu vos disse. Este ano, a entrada e saída de Santo Tomé são 23 mil e poucos, não é? Que corresponde a 10% mais ou menos da população, não é? A entrar e a sair, desconta aqueles que entraram e estamos a um número razoável. E quando se vai falar, porque a maioria dos santomenses que estão a sair atualmente beneficiam de um visto graças à mobilidade, beneficiam de um visto para ir à procura de emprego. E esses números são relativamente razoáveis. Há um número importante, que são dos santomenses que vão estudar, não é? E como eu digo, nós devemos estar a 4 mil e poucos que vão estudar. Mas isso é um benefício para o país, quer dizer, aqueles que vão estudar formação profissional, universidade, etc., nós podemos impedir, não é negativo, é positivo. Temos uma situação que podemos olhar com preocupação, são as evacuações sanitárias, não é? Aí nós temos 452 este ano, até agora, e depois temos os familiares que acompanham. Isso é juntas médicas do Estado. Depois temos pessoas que vão em tratamento também. Esse número, tudo combinado, estamos a 4 mil. Isso é muita gente. É sinal que temos que melhorar as condições de saúde cá no país e de tratamento, mas aí também, se vamos aos detalhes, vamos ver que tipo também de doença, não é? Nós temos, evidentemente, as doenças renais, que nós não temos hemodiálise ainda no país, nós temos muitos cancros que têm aumentados, não é? Isso é outro problema. Então, eu penso que, sabe, para resolver o problema do país, temos que olhar para os números reais e tratar esses números, e é o que nós estamos a fazer. Os membros do Tribunal Militar de Primeira e Segunda Instâncias foram impulsados hoje pelo Ministro da Defesa e Administração Interna, o Major Chadlide da Costa Vangente, é o Presidente do Tribunal Militar da Primeira Instância, enquanto que o Coronel Leopoldo Vaz Fernandes foi impulsado Presidente do Tribunal Militar da Segunda Instância. No final da cerimónia, o Coronel Leopoldo Fernandes disse que este tribunal não foi criado somente para resolver o caso de 25 de novembro. O Tribunal Militar tem a competência de julgar os militares oficiais que infringem o Código de Disciplina Militar. Nomeados pelo Decreto Governamental de 15 de novembro, os novos membros do Tribunal Militar de Primeira e Segunda Instâncias foram esta quinta-feira empossados pelo Ministro da Defesa e Administração Interna. Major Chalide Denis da Costa Vangente, que se encontra ausente do país, é o presidente do Tribunal Militar da Primeira Instância, enquanto que o Coronel Leopoldo Vaz Fernandes foi empossado presidente do Tribunal Militar da Segunda Instância. O processo 25 de novembro, quando chegar a este tribunal, será tratado como todos os outros. Seguindo a sua pergunta, a impressão que eu fiquei é que o tribunal só foi tanto formado hoje para julgar o 25 de novembro. Não. É um tribunal militar que julga casos estritamente militares e o 25 de novembro é um de muitos casos que existem para ser julgado. Então, quando diz muitos casos, quantos casos, qual é que é a estatística do Tribunal Militar? Não posso afirmá-lo categoricamente
que ainda hoje tomei posse, mas eu sei de antemão que temos muitos casos pendentes para serem julgados. E o de 25 de novembro também é um deles. Questionado sobre os passos a seguir no que toca ao processo de 25 de novembro, o presidente do Tribunal Militar da segunda instância referiu: Isto é uma incógnita que, depois do processo chegar-nos às mãos, saberemos dar os passos concretos. Eu não poderia adiantar nada acerca disso. Segundo o coronel Leopoldo Fernandes, os membros empossados estão preparados e cientes das dificuldades que terão pela frente no desempenho das suas funções. Até o cientista precisa de ajuda, ele investiga. Ele pede apoios, também precisaremos de apoio. Ninguém é autônomo nada nesse mundo. Precisaremos de apoio, sim, senhor, e muito apoio. Leopoldo Vaz Fernandes, presidente do Tribunal Militar de Segunda Instância, tem 54 anos e já exerceu diversos cargos como comandante do Batalhão de Infantaria, comandante da Guarda Presidencial e foi instrutor durante mais de 12 anos. Entretanto, o primeiro-ministro disse que o Tribunal Militar é uma instituição que fazia falta ao país e que vai ter de fazer o seu trabalho. Patrício Trovoada, que falava no final da visita à Polícia Judiciária, referiu ainda que o Executivo terá de apetrejar a instituição para que ela possa funcionar e resolver os casos que terão pela frente. É uma instituição que fazia falta, não é? E nós preenchemos essa instituição. É evidente que há muitas questões que demoram o seu tempo, não há nenhuma questão de causa e efeito. O ministro impulsou o Tribunal Militar e o Tribunal Militar vai ter que fazer o seu trabalho. Há muitos órgãos que não funcionavam, funcionavam com alguma deficiência. A nossa função é tentar remediar a isso tudo. Os meios estão assegurados para o funcionamento desta instituição? Vamos, evidentemente, vamos ter que dotá-la de meios para ela poder funcionar, sobretudo que há matérias dentro das quais também o julgamento desse caso que estão para ser tratadas. Cooperativa de Produção e Exportação de Pimenta e Baunilha beneficiou de uma subvenção no valor de 40 mil euros. Saiba porquê daqui a pouco. A Presidente da Assembleia Nacional recebeu esta quinta-feira em audiência o chefe da Assessoria Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe, Daniel Júnior, anunciou no final da audiência que o Brasil vai formar novos fuzileiros navais. Daniel Júnior encontra-se no país no âmbito da cooperação técnico-militar entre Brasília e São Tomé e assume o cargo de Assessoria Naval do Brasil em São Tomé e Príncipe. Considerou que o encontro com a Presidente do Parlamento São Tomense enquadra-se no âmbito do bom relacionamento com as autoridades nacionais. O objetivo da missão naval, primeiramente, é a assessoria à Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. É óbvio que a gente não pode deixar de estreitar os laços com outras autoridades que, porventura, possam também ajudar a Guarda Costeira. Sempre é bom manter um bom relacionamento com todas as autoridades, inclusive a Presidente da Assembleia Nacional. A cooperação técnico-militar entre os dois países já existe há vários anos e abrange diversas áreas, mas Daniel Júnior destaca a formação como a mais importante. A formação de militares, tanto da unidade naval quanto dos fuzileiros navais, que inclusive o recrutamento começou ontem e começou no sábado, e desse recrutamento nós iremos alçar os militares que irão cursar fuzileiro naval e a parte da unidade naval da Guarda Costeira de São Tomé e Príncipe. Marinha Brasileira vai formar fuzileiros navais entre os novos recrutas incorporados esta semana. Representantes de várias instituições estão reunidos durante 2 dias para aprovação técnica do relatório da Avaliação Nacional dos Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo. O workshop de 2 dias é a terceira etapa de um processo que se iniciou no ano passado e destina-se a determinar o nível de risco a que São Tomé e Príncipe está exposto e adotar medidas preventivas de acordo com a sua natureza.
Este workshop representa a última fase do processo da Avaliação Nacional de Riscos de Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo e, consequentemente, o cumprimento da recomendação 1 do GAFI, que permitirá o país cumprir uma das exigências dos padrões internacionais para que se possa estabelecer uma estratégia eficaz de prevenção e combate ao branqueamento de capital. É necessário identificar, compreender e avaliar o risco associado a estes ilícitos e, consequentemente, encontrar mecanismo para sua atenuação através de avanço na capacitação, no quadro jurídico e nas estruturas institucionais do país. A coordenadora da Unidade de Informação Financeira defendeu ainda que a luta contra o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo deve ser constante. O branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo, bem como os crimes subjacentes, são ilícitos que atravessam as fronteiras e trazem consequências muito gravosas nas diferentes áreas dos sectores econômicos do país, com maior destaque para o sistema financeiro. De acordo com o programa, o workshop sobre avaliação nacional de risco sobre o branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo deve encerrar esta sexta-feira pelo Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul. A Cooperativa de Produção e Exportação de Pimenta e Baunilha Biológica beneficiou de uma subvenção no valor de 40 mil euros. O contrato de gestão do Fundo de Maneio para incentivar a produção de pimenta ao nível nacional foi celebrado entre os representantes da CEPIBA, do Afriland First Bank e do Instituto Marquês de Valflor. O ato aconteceu na sede da CEPIBA e foi testemunhado pelo titular da pasta de Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. Nesta cerimónia foram celebrados dois contratos, o primeiro de subvenção para atribuição de 40 mil euros à Cooperativa de Produção e Exportação de Pimenta e Baunilha Biológica CEPIBA para apoiar na produção da pimenta. E o segundo sobre a gestão do Fundo de Maneio para pré-financiamento da campanha da pimenta, uma iniciativa alinhada às políticas do projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação, com o objetivo de reforçar as capacidades dos produtores nacionais. Até o momento já atribuímos subvenções à SCAC 11 de cacau, também à Secafeb, a cooperativa de café, e agora a CEPIBA. São subvenções de 40 mil euros que são atribuídas às cooperativas. Para a obtenção da subvenção, a cooperativa tinha que cumprir alguns requisitos. As subvenções são atribuídas às cooperativas mediante a apresentação de um projeto e de um plano de negócios. A CEPIBA seguiu os critérios, apresentou um projeto e ficou sensível com a questão de haver um fundo de maneio para a compra da pimenta e então neste projeto incluiu duas coisas. O fundo de maneio no valor de 35 mil euros e 5 mil euros para também para financiar formação aos agricultores. O projeto apresentado pela CEPIBA ronda 52.500 euros, mas o projeto de apoio às fileiras agrícolas de exportação só financia os 40 mil. Será a cooperativa que vai financiar a outra parte. Durante 14 meses, o projeto estará a acompanhar o processo de subvenção, porque este contrato que não foi assinado de subvenção é para 14 meses. No final do projeto, nós esperamos que o fundo continue, até porque a cooperativa comprometeu-se todos os anos a adicionar mais 1.000 euros, cerca de 1.000 euros também a este fundo, para que no futuro haja um valor que consiga suportar toda a compra da pimenta. É evidente que, para que realmente se consiga atingir este desiderato, é necessário alguns incentivos, portanto, aos produtores. E daí a subvenção, portanto, às cooperativas de produção de pimenta e baunilha, ou seja, dito, a CEPIBA. A celebração do contrato de subvenção dos 40 mil euros foi testemunhado pelo titular da pasta da Agricultura. O Ministério da Agricultura tem uma nova visão para com os nossos parceiros. Para nós é prioritário os apoios chegarem às pessoas que são nominadas
para a angariação do mesmo. Eu, enquanto ministro, não assinarei projetos, não aceitarei algumas irregularidades que durante muito tempo andou no país, onde nós notamos que os agricultores são mencionados para poderem receber os apoios, a cada dia que passa são mais pobres, e quem à frente das ações, dos projetos e coisas, que são as pessoas que mais veem o benefício. Não quer dizer que quem está a trabalhar nos projetos não ganhe, ganhe sim, mas queremos sentir o desenvolvimento dessa classe que nós saímos em nome dela para ir buscar ou para angariar fundos. A aposta no cultivo da pimenta biológica pela CEPIBA, desde a sua criação, tem garantido um nível alto de produção, bem como de exportação, tendo um papel importante na produção nacional e projetando o país internacionalmente. Isto acontece porque os níveis de qualidade da pimenta produzida em São Tomé conseguem dar resposta àquilo que são as exigências do mercado internacional e, em particular, do mercado europeu. Segundo os dados da CEPIBA, ainda para este ano, a cooperativa pretende produzir 25 toneladas de pimenta, 21 das quais estão destinadas à exportação. Obrigado pela preferência. Boa noite.